Olá, gente, tudo bem? Bem-vindas a mais um episódio do Mães na Real. E hoje a gente está falando sobre toda aquela questão de educar no automático que as meninas me colocaram para falar primeiro sobre esse assunto de mãe, como as nossas mães influenciam a nossa forma de educar nossos filhos, a nossa forma talvez de entrar no automático. E por que elas pediram para eu falar? Eu vou explicar. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma autora argentina, terapeuta, chamada Laura Gutman, que geralmente ou você ama ou você odeia, né? Eu amo, enfim, estou fazendo uma formação de biografia humana e ela tem umas questões muito interessantes que eu acho pertinentes para eu trazer aqui hoje. E a primeira é uma premissa do que o ser humano precisa. Então, o ser humano, quando nasce, quando o bebê nasce, o que ele mais precisa é ser amado, é ser escutado, é ser segurado. De uma forma geral, ele precisa ser visto e amado. Então, beleza, se a gente consegue partir desse ponto de vista e dessa premissa, a gente consegue entender que, se isso não acontece, começam a se instalar traumas e tristezas e questões que a gente carrega para a nossa vida. Né? E a Laura fala, e eu concordo com isso, que muitas vezes as nossas mães, elas não deram a maternagem que a gente realmente precisou 100%. Elas fizeram o melhor que elas puderam. E a gente leva para a nossa vida adulta, de alguma forma, essa carência. Muitas vezes a gente não tem consciência disso e, na maioria das vezes, a forma que a gente é como mãe tem muito a ver com tudo isso que a gente jogou para a nossa sombra. Eu sei que é um assunto assim um pouco profundo, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, porque se a gente quer sair do modo automático, se a gente faz coisas que não nos satisfaz, a gente tem que começar a olhar também a forma que a nossa mãe nos educou, a forma que isso impactou a gente e como, de alguma forma, a gente está educando os nossos filhos do mesmo jeito. Né? Então, existe aquela questão de eu sobrevivi à forma que a minha mãe me educou, então meu filho pode receber uns tapas ou pode ser tratado dessa forma. Né? A gente justifica. Mas aí a questão que eu coloco aqui, a gente quer sobreviver? A gente quer que os nossos filhos sobrevivam? Eu detesto essa palavra. Eu acho que sobreviver é a coisa mais deprimente e horrível. Eu não quero sobreviver, eu não quero que o meu filho sobreviva. Eu quero muito mais para ele. Então, como é que eu posso olhar para mim, né? Agora que eu sou mãe, eu não sou mais filha, não sou mais criança. Hoje, nós temos, como adultas, né, nós temos os recursos necessários. Então, começar a olhar como é que a gente pode se responsabilizar pelas coisas que a gente faz, que talvez a gente herdou da nossa mãe. Eu sei, eu vou trazer até um exemplo aqui que hoje em dia eu vejo com muita clareza que eu não via quando a minha filha nasceu, que é uma rigidez e uma dureza muito grande, que é uma coisa que eu venho trabalhando. Hoje em dia eu sou muito mais suave, muito mais amorosa com a minha filha, mas quando ela nasceu, eu era uma generala, assim, uma coisa, e eu não conseguia enxergar isso. Porque é como se a gente tivesse aquele tapa-olho, a gente não consegue ver as coisas sobre nós como os outros conseguem, né? Então, meninas, me deem assim exemplos de formas que vocês veem, que vocês são do automático, talvez coisas que vocês herdaram das mães de vocês. Jaque, você tá olhando assim com uma cara de que você sabe o que eu tô falando, Oi? né? Ai, assunto difícil. Eu gosto muito daquela música Como os Nossos Pais, né, da Elis Regina. Eu acho que é bem isso, assim. Em muitos momentos hoje eu me pego realmente sendo como a minha mãe. E mesmo que isso, né, eu fale, poxa, não queria fazer isso, mas a gente se percebe fazendo, né, assim.
Porque não tem jeito, né? Essa é a base que a gente teve, é aquilo que a gente teve de referência, não tem, eu não vejo outra maneira da gente começar. Ali é o nosso começo e depois, claro, né? A gente vai mudando. Mas o que eu vejo muito é assim, a minha mãe, ela sempre teve uma coisa meio desregrada, sabe? E isso eu sempre meio que rejeitei. Então, quando eu fui mãe, eu falei, não, eu não quero fazer igual a minha mãe. Né? Minha mãe não tem regra, minha mãe dá doce antes de almoço, minha mãe é uma loucura. E aí a gente também tem esse lado, né? Eu meio que rejeitei bastante isso. Como criança, adorava. Eu, criança, adorava. Mas eu, adulta mãe, falava, não, eu não quero. Minha filha eu vou fazer diferente, né? E só que aí a gente entra, né, nessa dualidade assim de ir para os extremos. Então eu fui também para os extremos, como a Paty, nessa coisa de, sabe, pede por favor, obrigada, hora para comer, hora para isso, não pode doce aqui, não pode. E aí a gente engessa muito, né? E aí, de repente, eu tive que também fazer as pazes com essa questão da minha mãe de olhar e falar, poxa, isso aqui não era legal, pô, né? Para mim fez sentido. Isso aqui para mim não fez sentido. Então, muitas vezes, assim, é difícil a gente olhar para isso, né? Porque a gente não tem consciência mesmo de tudo o que a gente tem da nossa mãe. Às vezes eu me vejo falando com a minha filha igualzinha a minha mãe falava comigo. E aí me dá um negócio, eu falo, ai, não quero falar assim, né? Mas a gente faz. E aí, hoje eu tenho muito mais consciência, hoje eu paro e falo, opa, peraí, né? Os meus pais, a minha mãe é uma pessoa muito calada, então ela nunca foi de conversar muito com a gente. E é uma coisa que eu aprendi com a minha filha, foi sentar e conversar, porque eu tenho uma dificuldade de me abrir. Então, com a minha filha, até, né, por essa questão toda que eu depois me percebi, né, é o que você falou, é ótimo, a gente sobreviveu. Mas depois a gente tem que, né, fazer uns trabalhos por aí, né? Fazer coaching, fazer terapia, fazer isso, fazer aquilo para poder resolver, né? O que não foi dito, o que... Então, eu acho que a gente nunca vai acertar, né, 100%. A gente sempre vai causar traumas nos nossos filhos, não tem jeito. Mas só da gente ter a consciência, né, de honrar primeiro o que não dá para jogar tudo fora, os nossos pais têm muito a nos ensinar, mas o que eu quero fazer diferente também, sabe? Acho que esse é o ponto. Você citou uma música e na hora que você citou, já que eu lembrei de outra, que é a música do Renato Russo, né? Que fala, são crianças como você, né? Então, assim, eu sempre penso nisso quando eu olho para trás, tipo, como fui criada, como fui educada pelos meus pais, como a minha mãe, né? A gente hoje está falando sobre a influência da mãe, né? Mas também tem coisa, né, do pai, se esse pai está muito presente, mas eu gosto de olhar por esse prisma, né? E foram crianças, como nós também estamos sendo, hoje ainda, reivindicando, mesmo que sem perceber, essas necessidades que não foram atendidas, né? Mas vamos lá, a gente tem um monte de informação disponível para fazer diferente naquilo que a gente está bem consciente do que pode fazer diferente. E eu acho que isso são, assim, missões de geração a geração, né? Nossos pais, com relação à educação e a receber as crianças nesse mundo, tiveram a sua missão, né? Eu vejo muito a questão do cuidado do lugar, da escola, da comida, sabe? Desse cuidado físico, que é uma necessidade muito básica também de sobrevivência. E eu vejo, assim, o quanto, por exemplo, na minha história, os meus pais se dedicaram muito para que eu e os meus 3 irmãos estudássemos em escolas particulares, sabe? Então, assim, o quanto de dedicação houve para ter determinados tipos de comida em casa, que não era uma coisa que a gente tinha sempre, sabe? Iogurte, queijos, algumas coisas assim. Eu lembro, eu tenho essa lembrança da minha infância. Então, assim, eu sei que naquele momento, o quanto para eles foi, sabe? Eu preciso dar isso aqui de melhor para os meus filhos, né? Para eles terem, enfim, tudo isso que é uma coisa também muito importante e eu percebo na geração deles. E hoje a gente está um pouco mais sutil, a gente aprofundou um pouquinho mais, a gente entende também toda essa necessidade, mas a gente agora está no nível mais do emocional, desses cuidados. Então, a gente vai fazer o melhor que a gente pode.
Agora, tem esses aprendizados que a gente nem sabe que aprendeu, né? Então, muitas vezes, você já que tem essa referência da sua mãe do que você não quer e você vai pro extremo. E tem gente que também tem essa referência do que não quer, fala, eu quero ser diferente, mas no dia a dia faz igual. E fala, gente, eu tô fazendo igual a minha mãe fez comigo, mas eu quero diferente. Então, tem uma coisa muito forte, uma influência muito forte nesse tipo de cuidado, que nem sempre é óbvio, nem sempre todo mundo vai ter acesso a algum tipo de conhecimento que traga isso, como a Paty tem, da Laura Gutman. Eu adoro também, para mim faz todo sentido o trabalho dela, mas eu acho que existem vários caminhos que levam no mesmo lugar. E talvez o ponto de partida é esse. Onde eu tô aqui, onde é minha mãe, onde sou eu, o filho agora é meu, né? E eu preciso bancar algumas coisas. Então tem essa coragem, né? Que é agir do coração, acreditando que você está fazendo aquilo e tendo a ousadia para fazer diferente, né? Porque é uma missão diferente que está no nosso colo. Sabe o que eu acho engraçado, meninas? Eu estava ouvindo vocês e assim, lembrando dos nossos primeiros episódios em que a gente acho que até gravou um sobre mãe, sobre maternidade, a gente já falou várias vezes sobre isso. Então, assim, coisas de mais de um ano atrás. E a nossa maneira de falar sobre esse tema mudou radicalmente de, sei lá, um ano e meio para cá, porque eu acho que o quanto a gente também vem amadurecendo isso, o quanto a gente também nesse trabalho a gente vem amadurecendo a nossa relação com a nossa mãe. E para mim, assim, acho que quem for resgatar esses vídeos e assistir lá atrás vai perceber isso, né, na fala de cada uma de nós, porque eu acho que a gente consegue enxergar hoje a influência da nossa mãe não só com um lado negativo, entendeu, da coisa. Então, assim, a mãe é culpada, a mãe é sempre culpada, a mãe é culpada de tudo. Não, entendeu? A nossa mãe educou a gente com os recursos que ela tinha naquele momento. A gente tirar um pouco, né, os nossos pais do pedestal que a gente coloca e mantém lá por muito tempo, né, entender que são seres humanos e que erram, que acertam, que fazem e que fizeram provavelmente o melhor que puderam naquele momento. E aí a gente deixar um pouco esse negócio de culpa de lado, né, encontrar culpado e olhar pra gente, ok, ela fez assim, eu fui criada assim, mas o que eu posso fazer diferente nesse momento? Então eu acho que a gente mesmo durante, né, esse período, a gente também vem amadurecendo, cada uma fazendo, né, como a Jaque falou, é coach, é terapia, é análise, é o que for, mas a gente está sempre buscando esse desenvolvimento, esse autoconhecimento. E eu acho que por isso que a nossa visão também vai sendo um pouco amadurecida a cada momento. Então, quando a gente olha assim, quando eu olho, por exemplo, para o que eu trago como mãe da minha mãe, eu sempre olho assim para as coisas que eu quero repetir e das coisas que eu não quero repetir. Tem sempre os dois lados, tem sempre coisas muito boas, tem coisas que não funcionam hoje, até porque assim, o momento é outro. Né? A nossa mãe não teve, por exemplo, questões como a Jaque falou lá no nosso outro episódio sobre tecnologia, dá ou não dá celular. Então, assim, a gente hoje tem que viver com essa realidade. Como é que a gente vai agir em relação a isso? Então, eu acho que olhar para a mãe, né, um exercício até que eu acho que é interessante fazer, e é olhar para os dois lados, não olhar só assim, tá bom, o que eu herdei da minha mãe que não funciona? Você pode colocar as características da sua mãe como mãe, que você repete e que são positivas, e as que não são tão positivas que você quer fazer diferente. Então eu acho que é legal a gente olhar para esses dois lados, não olhar só para aquilo que não funciona, mas olhar para aquilo que funciona, né? O que como mãe você herdou da sua mãe e que funciona. Eu tenho tantas coisas para listar, eu acho que esse equilíbrio é importante para a gente não ficar só focando no negativo e a gente conseguir olhar para aquilo que a gente quer fazer diferente, né? Que eu acho que é o nosso tema do próximo episódio, né, meninas? Como que a gente sai do modo automático? Como que a gente deixa de educar nesse modo automático? O que a gente pode fazer? O que cada uma de nós fez durante a nossa jornada e ainda faz? E a gente também ouvir um pouquinho de vocês do que vocês fazem para sair desse modo automático, né? Como ter essa consciência. Então, a gente espera vocês na próxima semana, no próximo episódio. Beijo, beijo. Até lá.